Boa tarde a todos. Atualmente, eu, Fernanda Fernandes, estou como presidente da Comissão da Família, Criança e Adolescente da Subseção de Paranavaí. E em uma dessas reuniões dessa comissão, nós resolvemos criar um bate-papo gravado para que alguns membros abordassem um tema relevante e, por óbvio, sempre tratando especificamente dos assuntos desta comissão. Eu agradeço o apoio dado pela presidente da OAB, subseção de Paranavaí, a doutora Célia Aparecida Zanata Jorge Elias. Agradeço também ao doutor Anderson Donizete dos Santos, conselheiro da OAB do Paraná. Ambos e também são membros dessa comissão. E eu agradeço principalmente aos membros que eu vou nominar agora, que estão participando dos trabalhos hoje. Em específico, o doutor Eduardo Campos, a doutora Yara Custódio, a doutora Jennifer Borges, doutora Adelson Caetano e a doutora Carol Piton. Passo a palavra, então, para o doutor Eduardo Campos, para apresentar o tema de hoje e fazer as considerações iniciais. Obrigada. Boa tarde a todos que nos... Agora, aqui enquanto estamos gravando, são 5h10 da tarde, então, aos que nos ouvirem no futuro, hoje, dia 15/9. Nós trataremos nesse bate-papo, como a doutora Fernanda mencionou, é um bate-papo de ordem acadêmica, mas também de cunho prático, para a advocacia como um todo e para a população que, eventualmente, nos verá esse vídeo, né? Então, o que nós vamos abordar aqui nesse bate-papo? Chama a guarda compartilhada nessa época de pandemia. Como está acontecendo, como estão acontecendo os conflitos jurídicos nessa seara? Nós temos conhecimento da prática, né, doutores, que o bom senso nem sempre é o maior companheiro dos pais em situação de divórcio, ainda que de forma com guarda compartilhada. Se fosse, muitos dos litígios se resolveriam de forma muito mais tranquila, sem necessidade de imposições judiciais ou cautelas excessivas por conta do Ministério Público ou mesmo dos advogados atuantes nessas causas. Bem, um tema em específico que a gente discutiu, a gente já trouxe aqui, é essa situação de pandemia. Nós temos que trazer soluções de cunho prático, né? E como é uma novidade em todos os setores, esse é um tema também espinhoso para o judiciário. Nós temos que levar em conta que, de fato, essa situação de pandemia não alterou por si só o direito de convivência de nenhum dos pais com seus respectivos filhos. As decisões relativas às guardas de visitação, mesmo compartilhamento, seguem rígidas e válidas, certo? Como sempre foram. O que nós estamos trazendo em debate aqui são diversos pontos de vista relativos justamente à guarda compartilhada, que, embora carecedora de uma vasta jurisprudência, justamente porque é um tema novo, tem sido resolvido com base no Estatuto da Criança e do Adolescente e do próprio Código Civil. E é ali que nós temos encontrado as respostas para esse tema. Lembrando sempre que a defesa, nesse tipo de situação, é o melhor interesse da criança. Diante disso, nos veio aqui para tratar, e eu vou pedir para o doutor Adelson fazer a gentileza de nos trazer a respeito do tema, é sobre a questão de redução de valores da pensão numa situação como essa. Porque, convenhamos, muitos dos pais estavam em uma condição, até aqueles que estavam empregados, e que mudou drasticamente dos últimos dias para cá. Doutor Adelson, eu peço a gentileza que trate do tema para nós. Com relação à pandemia que surgiu aí no início de março, muitos empresários e também trabalhadores passam, principalmente da iniciativa privada, né? Passaram e passam por dificuldades financeiras. Os empresários tiveram aí seus estabelecimentos, muitos deles fechados por algum tempo, e mesmo depois de retornar às atividades, a gente tem conhecimento de que as receitas caíram muito. E alguns ramos de atividades aí permanecem praticamente sem receitas. É o caso de buffets, aqueles organizadores de festas, praticamente não tem receita.
Além disso, alguns empregados também, o governo federal editou aquela medida provisória 936, onde o empresário fez a adesão de reduzir a hora, a jornada de trabalho e, consequentemente, a remuneração do trabalhador. É claro que nesses casos, doutor, quando nós temos aí realmente a capacidade financeira de quem paga a pensão, essa pessoa passa por dificuldades financeiras, seja um empresário que está com seu ramo de atividade com a receita reduzida, seja um empregado que teve o seu salário reduzido ou perdeu o emprego, é claro que neste caso aí, esse pedido de redução da pensão, ele deve ser analisado pelo juiz junto com os documentos que assim pertinentes. Mas eu acredito que, como o doutor disse, nós temos que pensar no bem desta criança. O pai, ou a mãe, o casal ali, que na verdade já não é o casal, mas é pai e mãe, precisa encontrar meios para que essa criança não tenha reduzido essa pensão. Porque muitas vezes o valor da pensão já é irrisório. E essa criança ainda vai ter o valor reduzido. Então, eu acredito que antes de se pensar no valor de reduzir, antes de se pensar em reduzir o valor dessa pensão, os pais precisam encontrar outros meios. Por exemplo, se a criança estuda numa escola particular, os pais precisam procurar essa escola e buscar a redução dessa mensalidade. Se a criança, de alguma forma, faz uma aula de inglês, buscar essa escola também, tentando reduzir, ou seja, buscar outros meios para que essa pensão, esse valor não seja reduzido. Porque simplesmente reduzir o valor dessa pensão vai deixar essa criança, muitas vezes, numa condição vulnerável, né? Não vai ter tudo aquilo que ele precisa. E muitas vezes não foi só, vou dar um exemplo, o pai que perdeu a sua capacidade financeira. Às vezes a mãe que tem a guarda dessa criança, às vezes é uma guarda compartilhada, ou não é, mas ela tem a guarda da criança e convive, ela também teve a redução. E como é que fica essa situação? Esta é a minha opinião. Os pais precisam encontrar um meio, mas não só fazer esse pedido de redução, porque o bem da criança é que tem que ser levado em conta. Gostaria de saber a opinião dos doutores, das doutoras também. Eu penso que o doutor Adelson foi muito preciso na colocação dele, quando ele diz que os pais eles têm que conversar e juntos achar meios, né, para o melhor interesse da criança, mesmo que eles estiverem com dificuldades momentâneas ou não. Então, o papel do advogado é primordial, porque ele vai servir de mediação para conversar com esses pais e auxiliarem eles a ter essa, né, flexibilidade, essa conversa. Então, nesse momento de pandemia, nós, advogados, somos primordiais para essa orientação. É essa colocação que eu gostaria de passar para todo mundo. Perfeitamente. A gente veio aqui, ali no começo dessa pandemia, algumas consultas, né, a respeito disso. E como é novidade para todos, também era para nós advogados. Eu tive a oportunidade de atuar numa situação, mas que ainda não foi julgada de forma definitiva. A doutora Jennifer, ela parece que estudou a respeito das jurisprudências nesses casos. Doutora, o que a colega percebeu aí nos julgados que abrangem esse tema? Primeiramente, boa tarde a todos os presentes nessa reunião. Como o doutor Eduardo estava comentando, com relação às decisões atuais, né, sobre o direito de visitação, agora em época de pandemia, a primeira coisa que a gente precisa observar é que todas essas decisões, como o doutor Eduardo já disse no começo da nossa reunião, elas devem estar fundamentadas no ECA e buscar sempre o melhor interesse para a criança. Atualmente, poucas são as decisões que estão disponíveis na internet, principalmente porque os processos eles correm em segredo de justiça. Porém, um dos casos disponíveis, tramitando perante o Estado de São Paulo, o judiciário ele proibiu que um piloto de avião visitasse a sua filha pelo período de 14 dias.
porque esse é o prazo recomendado para a quarentena. Então, se decidiu, com base na profissão exercida pelo pai, o melhor interesse para o menor. Também ocorreu a suspensão de visitas de um pai médico para sua filha menor de 1 ano. E um caso muito interessante também, correndo perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, garantiu ao pai o direito de pernoite com a filha menor. Por mais que essa previsão ela não estava regulada lá na regulamentação de visitas originais, o tribunal ele entendeu que o grau de risco que o pai corria em buscar a menor e depois levar ela para a sua residência autorizava que a criança permanecesse com o seu pai durante a noite. A gente tem que entender que sempre deve ser buscado um convívio, sim, de forma saudável, para garantir a proteção da criança, só que cada situação ela vai precisar de uma resposta jurídica específica. Então, antes de se buscar o judiciário, como a gente já comentou, por intermédio da doutora Fernanda e também do doutor Adelson, talvez seria melhor os familiares, os pais, os genitores buscarem um novo formato de convivência, até mesmo por intermédio de um advogado, auxiliando num melhor acordo para a família. Então, o que a gente pode considerar é que a convivência familiar com ambos os pais ela é importante para a saúde dos filhos, mas a gente também não pode ignorar a facilidade e a rapidez do contágio pelo novo coronavírus. Nesse sentido, inclusive, o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, ele sugeriu que as visitas e os períodos de visitação, elas ocorressem dessa forma online, por meio de videochamadas, por meio do telefone, e também pelas redes sociais. E nos casos de um dos responsáveis ter voltado de viagem ao exterior ou interestaduais, se recomenda um isolamento de 15 dias para depois ter o contato físico com a criança. A gente também pode entender que, após esse período de pandemia, nada impede que as férias e a convivência física ela seja dada de uma forma mais prolongada. Nada impede. Com relação ao que eu tinha para dizer isso, e eu deixo em aberto para os doutores. É uma situação bem curiosa, né? Porque, veja, aquelas crianças que estão em guarda compartilhada e cujos pais têm uma profissão como de médico, dentista, enfermeiro, que estão na linha de frente, né? É um conflito muito grande, até para se ponderar. Eu acho que o que a doutora mencionou ali de buscar um advogado numa situação como essa, ele vai trabalhar menos como advogado e mais como um conciliador, não é mesmo? Acho que é sempre uma boa saída para evitar maiores desgastes. E, às vezes, acaba ajudando. O bom senso, como eu mencionei lá no começo, né, ele precisa prevalecer. A doutora Carol, por favor, nos brinde com a sua posição. Então, tudo que a gente pode concluir dessa pandemia é que a suspensão desse convívio, quero dizer assim, que o Covid não vai ser um motivo para suspender isso, né? A convivência, só ele é um fato isolado, em que um filho não pode conviver com o pai, ou com a mãe, ou até com os avós, né? Porque sempre deve ser observado o direito de convivência familiar, para não ter quebra de vínculo e para não ter o distanciamento, né? Então, se não tem um fato específico que contraindique que a pandemia vai prejudicar a criança, ou que ele mora, vamos supor, com a mãe, que mora com uma pessoa idosa, né, que não vai prejudicar isso, não é fato impeditivo para que ele tenha a vida normal das visitações, né? E outra coisa que tem que se observar também é sobre alienação parental, que pode ocorrer muito nesses tempos, porque eu sei de pai que não vê o filho há 6 meses. E a mãe fala, olha, por saúde, mas querendo ou não, às vezes o filho acha que foi esquecido pelo pai, né? E acaba criando
aquela raiva, não quer ver o pai. Então, tudo isso tem que ser muito observado. Então, igual a doutora Jennifer falou sobre o encontro virtual, ligações, para não quebrar isso, né? Esse vínculo, para que não haja essa quebra. Vínculo, né? Para a criança não achar que foi abandonada ou não pegar raiva do pai, do genitor, ou do avô, ou de quem quer que seja. E também, esse vínculo é importante também só para não sobrecarregar o guardião, no caso a mãe que está ali fazendo as tarefas online, se virando, né, de ponta cabeça para dar conta de tudo. Então, para ela ter, tipo, não é uma folga, mas para ela ter um escape também, para a criança ficar mais felizinha vendo o pai, o avô, né? E não descontar na mãe que já está tão nervosa assim. Então, eu acho que a gente está vivendo algo que a gente nunca vivenciou, que a gente nunca imaginou, que as pessoas, infelizmente, ou felizmente, têm que aprender a ter paciência, né? E que não é fácil viver nas exceções, mas que a gente agora tem que ter um bom senso enorme, maior do que acho que já existiu em todo o planeta mesmo. E, acima de tudo, né, que se alguém tiver uma dúvida, procure o advogado que achar melhor, ou às vezes todo mundo às vezes tem um advogado, né, para chamar de seu, não é verdade? E para... Perfeito. Então, eu agradeço a vocês, todos os membros que participaram. Eu penso que foi de grande valia as abordagens aqui pontuadas. E, em resumo sobre esse tema, eu penso que o acordo entre os genitores é primordial. E o papel de nós, advogados e advogadas, na mediação é fundamental nesse período, não é? E mediar os conflitos deve ser a prioridade de todos nós. Muito obrigada a todos e até a próxima. Obrigada.